Olá, pessoal! Oi, Matheus! Tudo bem? E aí, Elisa, tudo certo? Tudo certo, tô super animada pro Pegada Jovem de hoje. E você? O de hoje tá especial, né? Tá Aliás, me diz um que não tava especial. Ótimo ponto, verdade. Todos são especiais, né, Mati? Não tem como Então, o que a gente faz? assim. A gente vai na playlist, vai lá no canal do GYC Brasil no Exatamente. YouTube, vai na playlist e assiste os outros episódios que a gente já teve. Assiste todos os E, aliás, vídeos. isso é só pra começar, só pra ter um gostinho. Você vai começar pelo Pegada Jovem, depois você pode partir pro com o GYC, que tá o quê, Elisa? Tá sensacional, sensacional e incrível no mesmo lugar. Pois é, então, ó, tem material para você assistir bastante. Eu tenho Pegada Jovem, depois você pode ir para o Conde YC, depois você pode ir para os vídeos dos nossos congressos, as plenárias, os seminários. Conforme tá ficando pronto, a gente tá subindo tudo para lá e tá o quê? GYC Talks Tá também. incrível. E isso, estava esquecendo do GYC Talks, verdade. GYC Talks também é outro programa fenomenal. Então, assim, tem muito material para você assistir. O que, é que você tá fazendo que não começou ainda? Isso, Mas não sabe também... que agora não. Assiste esse aqui primeiro e aí depois você parte para os outros. Combinado? Perfeito. E também, depois daqui, você vai lá e segue a gente no Instagram, em todas as redes sociais, porque a gente vai falar tudo que está acontecendo por lá, não é, Mati? Exatamente. Aí você vai poder saber antecipadamente o que vai estar acontecendo aqui. Não é legal isso? Isso demais para poucos. Então, se aproveita essa oportunidade. Mati, nosso convidado hoje é sensacional, não é? É fera. Tô animada. O que a gente pode falar assim de introdução, Elisa? É uma história de vida. Acho que a gente pode falar assim, dar de spoiler, né? Só que a gente tá dando uma sequência no nosso último episódio, É falando verdade. então sobre o quê? Missão, que é um tema que abrange a vida de todos, e se não tá abrangendo a sua, se você não tá envolvido com isso, tem alguma coisa errada. A gente já aprendeu isso, exatamente, a gente aprendeu isso aqui em outras vezes, a gente já comentou isso aqui sobre outras vezes também, então assim, a gente tá dando sequência ao nosso tópico, por quê? Porque nós estamos no mês de novembro, que vem depois do mês de outubro, onde a gente falou sobre o nosso legado. A gente estudou ali sobre o legado que os nossos pioneiros nos deixaram, e a melhor forma da gente dar sequência a esse legado é sendo missionário, assim como eles foram. Então, acho que assim, faz sentido a gente estar falando sobre isso agora. E se você já assistiu o outro, já gostou, já deixa o like, compartilha com os amigos, porque coisa boa é o quê, Elisa? Como é que a gente fala? Compartilhada, sem dúvida nenhuma. E, Mati, mais uma coisa que eu diria. Aqui, a história do Lucas, ela é exatamente o ponto de que toda pessoa que nasce, que está no reino de Deus, é um missionário. Ele mostra isso de cabo a rabo, de como a história dele tem tudo a ver com isso. Vamos dar um spoilerzinho só antes da gente começar? Achei interessante ele falando da vida dele sempre envolvida na missão. Sim, sempre teve esse interesse. Isso é legal. E acho que assim, a gente convidou a pessoa certa para estar aqui, sabe? Porque esse é o foco. Exatamente esse é o foco. Então, eu tô animado, você? Eu também tô demais. Vamos chamar o Lucas? Vamos. Lucas, corre aqui, amigo. Você tá por aí? Olá, tudo bom? Oi, seja muito bem-vindo, viu, Lucas? A gente tá Obrigado. Lucas, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E Igualmente. A gente vai fazer uma oração e a gente já vai começar. A gente quer saber mais sobre a sua história. Tá bom? Certo. Tá bom. Oremos aqui. Querido Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor cuida de nós. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio, pela responsabilidade que o Senhor nos dá de sermos propagadores do Teu reino nesta terra. Obrigado porque o Senhor nos habilita a fazer isso. O Senhor não só nos ordena, mas o Senhor nos habilita, nos capacita a fazermos isso. E obrigado pelo Lucas. Obrigado porque ele já tem feito isso. Pai, pedimos que o Senhor nos batize com o Teu Santo e Bom Espírito, que durante a nossa conversa possamos ser inspirados pela história do Lucas e que possamos aprender mais e mais de Ti. E que cada um de nós, Pai, tome a decisão de entregar-se sem reservas a Ti. As bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, acho que você podia começar se apresentando pra gente, falando seu nome, de onde você é. Lucas, Natanael, Natan? Por qual desses nomes você responde?
Você pode falar Eu seu vou nome, escolher onde você é, fazer a introdução. Eu vou escolher Lucas Natanael mesmo, para o pessoal já pegar aí como é que é. Meu nome é Lucas Natanael, eu sou do Rio Grande do Norte, tenho 24 anos, sou missionário hoje e não me vejo fazendo outro ramo de missão, outro trabalho a não ser esse, outro dever a não ser esse, né? E é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês o que Deus tem feito na minha vida e o que Ele pode fazer na vida de todos nós e também do pessoal que está assistindo a gente também. Amém, que lindo. Lucas, conta pra gente. A gente estava conversando um pouquinho antes, pessoal. E aí, um passarinho nos contou, no caso o Lucas, né? Você nem sempre foi da igreja. Como é que foi essa jornada? Porque hoje a gente vê você aqui falando assim: eu amo missão, eu respiro missão. Mas como é que foi esse caminho para você chegar até a missão que você respira hoje? Bom, antes de eu ser adventista, eu não era de nenhuma igreja. Então, assim, eu meio que não tinha uma afeição pelo lado religioso. Eu era mais de boa, então eu respeitava todas as religiões, mas eu não tinha esse desejo de ser um guia de alguma igreja, de conhecer a palavra de Deus, ou até mesmo de ser missionário. Eu nunca imaginei que Deus me chamaria para a missão, que eu seria missionário. Pensava em outras profissões, menos em ser missionário. Mas eu passei, durante 2 anos, por um quadro depressivo, e foi nesse quadro depressivo que eu pude conhecer a palavra de Deus, pude conhecer Jesus. Na verdade, ele me encontrou, ele se apresentou a mim, e depois que eu conheci ele, eu fui vencendo, né, esse quadro depressivo, e aí foi onde eu conheci a mensagem adventista. Foi nesse exato período aí que eu estava passando de um período depressivo, durante 2 anos, que eu conheci a mensagem adventista. Nunca tinha ouvido a mensagem adventista antes. Minha prima apresentou essa mensagem para mim, e depois que eu conheci essa mensagem, ela foi um divisor de águas para a minha vida. A palavra de Deus fez uma total mudança de 360 graus, completa. Ai, que lindo! Nossa, que legal e interessante ver assim que você já conheceu a mensagem porque alguém se dispôs a compartilhá-la com você. Então, acho que isso deve funcionar como um combustível a mais para você ter esse amor, essa paixão toda pela missão. Porque se não fosse alguém ter tido essa disposição para com você no passado, hoje você não teria essa esperança que você tem. Estou certo? Sim. E que é o que nos impulsiona a compartilhar com outras pessoas, porque assim como a gente foi alcançado, nós fomos alcançados por alguém que se dispôs a se colocar nas mãos de Deus para salvar uma vida que estava prestes a perecer, a gente agora se coloca no lugar dessa pessoa que permitiu ser usada, e aí agora a gente diz: Senhor Deus, usa-me como aquela pessoa foi usada por Ti para me resgatar, e me ajuda para que eu seja usado por Ti para resgatar outras pessoas. Então, é uma conexão que se completa e tem um único só objetivo, que é salvar pessoas. Então, isso é maravilhoso. Eu pergunto assim, porque eu não sei você, Elisa, acho que você também é adventista de berço, né? Sim. Então, eu, por exemplo, sou adventista de berço, a Elisa também, no caso assim, quando eu nasci, os meus avós já eram adventistas. Então, eu não tive isso de tá angustiado, digamos assim, e alguém chega e apresenta uma mensagem para mim que me traz esperança, sabe? Mas eu sei que isso aconteceu no passado, aconteceu em alguma geração lá na minha família. No meu caso, com os meus avós. Mas às vezes a gente tem a tendência de esquecer isso. E a gente recebe a mensagem e a gente fala assim, eu costumo falar assim, senta em cima do ouro, sabe? Senta em cima do tesouro. E acha que aquilo é só pra gente, esquece de compartilhar. Mas é interessante que isso já funciona como um combustível para o fogo, por esse amor que você tem para a missão. Interessante notar isso. E aí, ai, desculpa. Pode falar, você é convidado. Tá. Qual foi, assim, a forma que a sua prima chegou em você, que você sentiu que você falou assim, nossa, que incrível essa mensagem, porque a gente sabe que existem formas e formas, né? Que a gente vê você falando, é lindo, é inspirador mesmo, né? E tem alguma coisa, assim, nesse sentido que foi uma questão que falou assim, nossa, é isso que eu quero para mim? Porque você também comentou, são muitas perguntas dentro de uma só, mas entenda. Você falou que você nunca tinha se visto como um missionário. Primeiro, por que você não tinha se visto? O que a sua prima fez que você falou assim, gente, que incrível. Assim, além de você ter mudado completamente, será que teve alguma forma que ela chegou em você e trouxe essa mensagem diferente de outras denominações, por exemplo? Não sei. Só tudo isso. Sim, a maneira que Deus ele se revelou
para mim, para que eu conhecesse a mensagem, foi uma maneira muito interessante, porque quando eu tinha ali meus 15 anos de idade, eu gostava muito de filmes, e filmes com muitas cores, muitos efeitos. Então, ele usou uma revista que tinha justamente ilustrações para poder falar comigo uma linguagem jovem. Então, a maneira que Deus falou comigo foi uma linguagem jovem, uma linguagem visual, ilustrativa e uma linguagem simples. Acho que foi isso que me prendeu naquela mensagem ali. Ela comprou umas revistas que foi vendida por um comportor. Um comportor foi na igreja onde ela congregava. Tô arrepiada já, tá? Tendo alguns materiais, e ela comprou essas revistas que, na verdade, não eram simples revistas, eram estudos bíblicos ilustrados. E ela deu esses estudos bíblicos para mim, esses estudos ilustrados, e eu comecei a ler esses estudos, eram 12, se eu não me engano, eram 12 lições, e todo dia eu respondia, só que para responder tinha que ler a Bíblia, e eu não gostava da Bíblia, porque eu achava a leitura da Bíblia uma leitura chata. Só tinha palavras, não tinha nada de imagem, não tinha nada de figura. Então, para um jovem de 15 anos, que estava acostumado com filmes, com efeitos, então era algo bem que eu não tinha, assim, prazer de ler. Mas aí, depois que eu comecei a estudar as revistas, eu me senti sendo direcionado para a palavra de Deus, onde eu comecei a ler também a Bíblia. Então, já não era só a revista que eu lia, era a revista e respondia com a Bíblia. E aí eu fui conhecendo as mensagens sobre o sábado, a mensagem sobre o santuário, sobre os princípios de saúde, conhecendo sobre o plano da salvação, a origem do mal. E isso foi me fascinando porque a revista era muito ilustrada. Eu até perdi, infelizmente, essa revista, não consegui mais encontrar, mas Deus usou um material simples, algo ilustrativo, que continha a sua palavra para poder chegar a um jovem que estava em um quadro depressivo e que precisava ser alcançado pela mensagem de salvação. Então, essa foi a maneira que Deus ele me resgatou. Que coisa linda. E só um parênteses, gente. Eu falei que eu fiquei arrepiada. Por quê? Porque vocês vão entender aonde linka o comportor depois, tá bom? Não posso falar mais, senão fica muito spoiler. Mas, é o que eu ia perguntar agora, sabe? Porque assim, na conversa que a gente teve antes, Lucas, você falou que então, você não conhecia a mensagem, e aí a sua prima então te apresentou a mensagem, e esse fogo pela missão já começou a arder no seu coração. E aí você foi primeiro para a comportagem. Como é que foi isso? Como é que você recebeu o chamado? Foi o pastor que anunciou na igreja? Você ouviu falar? Como é que foi isso? E também, assim, se você puder falar, onde você comportou e como é que foi essa fase da sua vida para você? Rapaz, a comportagem foi algo assim incrível. Eu sempre fui um rapaz muito tímido. Falando agora, vocês não vão imaginar que eu era, mas eu era muito tímido, eu tinha vergonha de falar. É tanto que durante o meu período depressivo, eu não saía de casa porque eu tinha medo do contato com as pessoas. Meio que eu virei um antissocial. Então, eu deixei de estudar, eu parei meus estudos. Eu estava na 7ª série quando eu tive esse quadro depressivo. Então, eu parei de estudar, parei de ter contato com os meus amigos de infância. Eles iam lá em casa, me chamavam para brincar, e eu não saía mais, para a gente poder ter as nossas brincadeiras que a gente sempre tinha. E durante 2 anos, eu ficava mais dentro de casa, e era só filme, computador e jogo. Filme, computador e jogo. Essa era a minha vida. A saúde também, eu comia muitas coisas que não traz saúde, que prejudicavam a minha saúde. Dormia muito tarde, acordava muito tarde. Então, assim, Deus, ele se utilizou de uma mulher que era uma comportora, e ela foi na igreja, isso aí depois que eu já estava batizado, né? Depois que eu já estava batizado, ela foi na igreja central, que eu congregava lá em Açu, e ela começou a falar da comportagem, como é que é o trabalho de comportor, e ela perguntou quem dos jovens daquela igreja teria interesse de participar da comportagem, e eu senti no meu coração que Deus estava me chamando para essa missão, para salvar pessoas através também da venda de literatura sobre saúde, também sobre Deus. Levei ela para conhecer minha mãe, para ela falar para minha mãe. Minha mãe quase que não deixava eu viajar, porque eu sou o filho caçula, eu sou o filho mais novo da minha mãe. Então, imagina aí, né? Uma mãe que tem o seu filho caçula, sabendo que ele saiu de um quadro depressivo, deixar ele agora ir para um outro estado. O primeiro estado onde eu comportei foi na Paraíba, numa cidade chamada Guarabira. Foi onde eu comportei a primeira vez. E eu era totalmente dependente de minha mãe para tudo. Assim, tudo era mãe lá em casa, eu pedia. Então, quando eu fui para a comportagem, eu aprendi a assumir responsabilidades, aprendi a amadurecer, aprendi a me virar sozinho, né? Não mais como um filho caçula, mas como uma pessoa independente.
E depois da comportagem, quando eu comportei em Guarabira, na Paraíba, eu voltei para o meu estado, para o Rio Grande do Norte, e comportei em Natal, em Parnamirim, e depois foi na zona leste de Natal. E eu passei esse período lá, comportando, e foi nesse período aí que eu conheci um rapaz que estudou na escola missionária a qual eu pertenço hoje. E me conta, como é que foi essa questão de você, nesse sentido, né, de você ter o contato com o rapaz da escola de profetas, e como foi para você entender como que funcionava? Se você quiser aproveitar e fazer um chão, quem está em casa fala assim, nossa, mas como que isso funciona? Ou, Sim. as possíveis questões, as dúvidas que surgem na mente da pessoa. Eu não conhecia sobre a escola de profetas, eu vim conhecer através dele, desse rapaz, porque como eu estava sempre envolvido ali na comportagem, você conhece muitas pessoas, né, que vai fazer faculdade, e tem justamente a faculdade de teologia. E aí esse rapaz, ele já tinha passado na escola, e ele recebeu o chamado para fazer teologia. E ele estava como um comportor, que já tinha ido para a faculdade, estava voltando, e ele agora estava buscando ali conseguir dinheiro para continuar o curso de teologia. E aí eu conheci ele, e eu pensava assim, que a escola de profetas, ela chamava missionários de fora para trabalhar aqui no Brasil. Eu não sabia que era missionários daqui do Brasil para trabalhar aqui nesse estado do Pernambuco. Então, depois que eu conversei com ele, ele falou para mim como é que era lá, eu também cheguei a pesquisar alguns vídeos da professora Maís explicando como é que era a escola, e aí eu senti no meu coração o desejo de ir, de se tornar missionário efetivo, né, de tomar isso como sendo parte da minha vida, porque o comportor, ele tem um comportor que ele é efetivo e tem um comportor que ele participa de campanha, né? Eu era o comportor de campanha, que acontece ali durante 3 meses, aí depois termina essa campanha, aí vai começar outra campanha. E o comportor efetivo é aquele que faz a comportagem o seu trabalho. Eu não era efetivo, eu era só de campanha. E esse rapaz, o Joel, ele já tinha sido efetivo também de campanha e agora estava na faculdade, na FADBA. E aí eu senti no meu coração desejo, até ficava me perguntando, mas por que eu estou sentindo desejo de ir para essa escola se eu já estou inserido na missão, né? E eu vejo que Deus, na verdade, Deus ele foi me preparando em todas essas fases da minha vida, desde o momento que eu me batizei, para que eu chegasse a um ponto mais alto onde Ele queria que eu estivesse. Então eu vejo que a minha trajetória de vida foi exatamente assim. Deus ele foi me preparando, tirando a minha timidez, me fazendo desenvolver minha comunicação, desenvolver meus dons, meus talentos, para que quando eu tivesse ali já um combo ali já completo, eu pudesse ser inserido na obra missionária. Ah, eu achei lindo, porque você falou dessa parte, me lembrou muito para aquela frase que falam, né? Deus capacita os escolhidos. E foi exatamente o que Deus... Sim, também vejo isso. Eu fiquei pensando aqui, perdi um pouquinho, assim, queria voltar. Como é que foi para você, pessoa tímida, de repente vai para a comportagem que você sai tipo, batendo de porta em porta para oferecer livro para as pessoas? Como é que foi isso? Porque eu entendo a preocupação da tua mãe. Sim. Tipo, como é que você viu isso? Você chegou assim para Deus e falou, Deus, socorro, ou o senhor faz, ou vai dar ruim? Ou... Como é que foi isso para você, assim? E até lidar com isso também, né? Porque ser tímido gera todo um medo, mas, né? Uma insegurança. Gera todo um medo. Então, assim, voltando lá para quando eu me converti, né? Quando eu me batizei na igreja, os irmãos, eles me envolveram muito em alguns cargos da igreja. Então, por exemplo, a primeira coisa que me colocaram foi serviço de cântico. Eu comecei a cantar na igreja. Serviço de cântico foi a primeira coisa que eu fiz na igreja. Depois eu ia acompanhar os pregadores para a plataforma. Então, quando eles iam pregar, eu fazia a oração, ali inicial da mensagem. Já fui sonoplasta. Já abria igrejas, quando eram os dias de culto, eu ia na frente para abrir. Já fui diretor associado de clube de desbravador. Então, Deus ele foi colocando eu sempre em frente comunicativa, para que eu perdesse a timidez de falar em público. Então, hoje, a facilidade que eu tenho de falar com qualquer pessoa é algo assim de Deus mesmo, porque eu não tinha essa facilidade. Mas hoje, eu tenho essa facilidade de falar, reconheço que ele é um dom de Deus, isso que Deus deu, né? Hoje, se tiver uma quantidade de pessoas de 20, 30, 40 pessoas, a gente fica nervoso porque a gente é ser humano, mas ter vergonha não mais eu tenho. Então, assim, Deus foi me colocando em frente sempre ali, onde eu puder me comunicar para trabalhar isso em mim.
Aí foi na comportagem, quando eu fui para a comportagem, eu já estava acostumado em conversar com as pessoas já por causa da igreja e da onde eu fui colocado na igreja para trabalhar para o Senhor. Sabe o que isso me faz lembrar, Elisa? Oi. Faz lembrar o episódio que a gente gravou com a Lauriele, que é minha irmã, né? Se você não assistiu, vai lá assistir. Um episódio muito especial, né, Mati? Muito especial. Exatamente. Mas me fez lembrar uma coisa que eu estava notando, assim enquanto a gente conversava com ela, que, assim, eu não conheço alguém que teve algum retrocesso na vida, digamos assim, por entrar na missão. Muito pelo contrário. Deus, conforme você falou, Deus, ele capacita. Então, a pessoa que entra para a missão, assim, de cabeça, a gente vê a vida da pessoa, assim, florescendo depois disso. E não necessariamente em recurso financeiro, Deus pode fazer isso? Pode. Mas, assim, em recursos humanos, recursos recursos mentais, assim, em tudo. A gente vê a vida da pessoa florescendo uma vez que a pessoa decide entrar de cabeça, assim, na missão. Você reparou esse padrão também, ou isso é coisa da minha cabeça? Não, eu acho ótimo o que você falou, porque esse é um ponto que muitas pessoas, até mesmo dentro da própria igreja, às vezes a gente pode ficar falando assim, mas missão, vou fazer missão, né? Nesse sentido de mas eu não vou perder outras coisas. Achar que é perda de tempo, né? Às vezes. E na verdade, não. Sim, e o que Deus eu acho está trabalhando para você progredir. Sim, e dentro dessa questão que você falou, que justamente o que eu acredito que é interessante, é que com esses testemunhos a gente tem provas de que as pessoas estão tendo um maior desenvolvimento das aptidões, como você falou, né, intelectuais, espirituais, e do próprio caráter também, né? E eu acho muito bonito uma parte, assim, dentro da missão mesmo, né? Que quando você se coloca nas mãos de Deus, tudo que o Lucas fez na igreja dele, é muito bonito ver, eu também tive isso muito na minha vida, de como a igreja onde eu estive teve um papel fundamental no meu crescimento, né? O que isso quer dizer? Porque foi por meio das coisas que eu fui fazendo na igreja, que o Lucas comentou, que a gente deixa de ter algumas coisas e Deus vai moldando a gente para a obra que Ele quer que a gente realize, né? Então, até para a gente, para você que está do outro lado da telinha, fica aí a questão. A gente está em novembro, a gente vai começar um novo ano. Você é convidado para você se engajar na igreja onde você está, é convidado para você ir para a Escola de Profetas, Escola de Missões, Serra do Cipó, Editora dos Pioneiros, enfim, para Messon, enfim, para todos os lugares que você sentir no coração assim, de atuar na missão, porque com certeza Deus vai estar te desenvolvendo lá de uma forma incrível e a sua história vai ser muito mais bela, né? Acredito, tendo tanto a experiência do Lucas, da Lau, até minhas experiências também. Então, eu acho que isso é um chamado muito grande, né, Mati, para gente. Com certeza, com certeza. Antes da gente seguir aqui, só queria lembrar vocês, como a gente mencionou aqui o episódio com a Lauriele, a gente tem outros episódios do Pegada Jovem, a gente tem outros programas aqui também, tem o GOC Talks, tem os outros vídeos, os vídeos dos nossos congressos, e assim, galera, tá tudo especial. Verdade. Tá muito bom. Então, na hora que acabar isso aqui, agora não. Guarda para depois, mas na hora que acabar isso aqui, vai lá nos outros, maratona aí os nossos vídeos. Tá especial, galera. Tá muito bom. A gente está procurando sempre trazer conteúdo aqui de qualidade para vocês. E voltando aqui então para a história, para sua história, Lucas. Então a gente estava comentando aqui que a gente viu então o desenvolvimento que Deus trouxe para sua vida, porque você decidiu encarar a missão como algo sério, algo real, e você entrou de cabeça nisso pela graça de Deus. E aí como é que foi assim? Bom, primeiro, quando você entrou para a comportagem, quantos anos você estava quando você entrou para a comportagem? E como é que foi assim, para os seus pais saberem, não, depois que você saiu da comportagem, não, eu estou indo para uma escola para eu ser missionário em tempo integral. Tipo assim, a sua família aderiu ao Adventismo? Estou misturando várias perguntas também, né? Mas são perguntas assim, que me vieram à mente agora. Se você quiser, eu posso lançar uma de cada vez. Vamos lá. Quando você foi para a comportagem? Eu agradeço muito a Deus, porque minha família nunca foi contra a minha aceitação da mensagem adventista e também nunca eles foram contra a questão de eu me envolver em missões. Quando eu fui viajar a primeira vez, minha mãe só teve medo, porque ia ser a primeira viagem, e embora eu ia com alguém, né, acompanhado, quando eu vim para cá, para Pernambuco, para ir para a Escola de Profetas, eu vim sozinho, então ela ficou mais preocupada ainda, mas eu dizia para ela, não, mãe, fique tranquila, eu já sei me virar, Deus está comigo, vai dar tudo certo. E em relação à idade que eu fui para a comportagem, eu fui
Quando eu fui para a escola, eu tinha 21 anos, então, quando eu fui para a comportagem, eu tinha entre 17 a 18 anos, eu era bem novo. Então, desde o meu batismo até eu ir para a comportagem, foi muito rápido. Até hoje me admiro que, quando eu entrei na igreja, foi muito rápido eu ter me desenvolvido. Porque, geralmente, pessoas mais tímidas, elas tendem a se desenvolver menos, né? Mas eu fui mais rápido. Então, eu, de repente, comecei a pregar, depois eu estava fazendo evangelismo na minha igreja, depois eu já estava participando de missões Caleb. Então, assim, foi um boom, assim, de coisas que Deus foi colocando. E aí, quando eu fui para a comportagem, eu me desenvolvi mais, até que chegou um momento que eu passei para ir para outro chamado, que foi de pré-escola. E quando eu fui para a escola, também foi um boom, foi um divisor de águas também, porque foi algo assim que Deus me mostrou outras realidades, outras coisas que Ele quer que eu desenvolva e que Ele tem desenvolvido em mim também. Então, assim, foi algo incrível, que até hoje eu olho assim para trás e digo, nossa, onde é que eu estava e onde é que Deus me trouxe? Então, é algo assim de forma tão rápida, né? De forma muito rápida. De forma tão muito rápida. Rápido Isso mesmo. eu acho interessante. Que legal, Lucas. Que legal. E aí você foi para a Escola de Profetas com 21, você falou? 21 anos. Foi com 21 anos que eu fui para a escola. Tinha certeza absoluta que esse era o chamado que Deus estava fazendo. No começo sempre vem a dúvida, isso é muito interessante ressaltar, né? Nós, como seres humanos limitados, a gente não consegue ver da ótica de Deus, né? Então, quando a gente recebe um chamado para ser missionário, ou para atuar em frentes missionárias, vai vir a dúvida, sim. E a dúvida são por aspectos necessários, como, por exemplo, recursos, como é que eu vou, né? Será que eu vou gostar da missão? Será que eu vou me dar bem com as pessoas? Será que eu vou conseguir? Então, vem dúvidas, mas em meio às dúvidas, a gente encontra as certezas nas respostas que Deus nos dá por meio da oração, por meio da palavra. Então, eu tive dúvida, sim. Antes de ir para a escola, eu tive momentos de dúvida, onde eu fiquei me perguntando, mas será que realmente é da vontade de Deus que eu vá? Só que as dúvidas não se comparavam às respostas de confirmação de Deus. Então, é sempre bom as pessoas que recebem o chamado sempre notar isso. As dúvidas vão vir, Lucas? Vão vir as dúvidas. Mas as respostas de Deus vão ser maiores do que as dúvidas. Então, fique mais com as respostas de Deus e não com a minoria de dúvidas. Arrasou! Nossa, eu amei. Você amou, Mate? Eu amei. Eu gostei. Dá pra gente criar uma hashtag, né? Dá pra criar mais uma hashtag. Gostei. A outra também teve, essa aqui também vai ter. Exatamente. Fique mais com as respostas de Deus do que com as dúvidas. Que legal. Gostei dessa, hein? E aí você foi em 2021, né? E aí você ficou lá em 2021, finalzinho de 2021, imagino, né? Aí você ficou em 2022. Fui no começo de 2021. Eu cheguei na escola em janeiro. Já tinha ali diminuído mais a pandemia, já tava as pessoas já podendo sair, viajar. Foi nesse período aí que eu fui para a escola. Chegando lá em 2021, no mês de janeiro, aí que eu conheci a escola. E só fui começar a estudar na escola em 2022. Eu já estava lá na escola em 2021, mas minha turma só foi chegar em 2022. Entendi. Aí em 2022 você fez o curso? 2022 e 2023, né? Isso. 2022 fiz o curso, e aí em novembro de 2023 foi que eu me formei em missionário e também naturopata, e graças a Deus estou até hoje aí atuando na área de missões. Ai, que tudo! Antes da gente ir para a sua vida atual, por assim dizer, a menos que o Matheus queria fazer uma pergunta antes, eu queria fazer uma pergunta, que é a seguinte: o que você viu na escola de profetas que você falou assim, uau, que abertura de mente que eu tive? Porque você falou que você teve falou assim, nossa, olha o tanto de coisa. Dá uma palhinha para nós, por favor. Sim. Quando eu cheguei na escola, eu tive muitas surpresas, mas a surpresa maior que eu tive é que eu não imaginava que dava para juntar, que dava para você viver a missão sem ser em períodos como, por exemplo, a igreja faz. Por exemplo, Caleb, né? Caleb, ele é um mês. Eu não imaginava que dava para viver missão como parte da sua vida, assim, 24 horas você viver missão. Eu não imaginava que isso era possível. Quando eu cheguei na escola, lá você vive a missão na prática. Tanto você aprende o que é missão, como você vive o que é missão lá dentro. E lá você é influenciado a experimentar a missão fora da escola. Que isso é a coisa mais linda que a escola trabalha. Então, a escola ela é um preparo
para você ir para o campo. Lá é como um quartel-general. Você vai lá para ser preparado, mas, na verdade, o seu lugar é no campo, é com pessoas, é com as pessoas simples, as pessoas inteligentes, as pessoas de baixo nível, de alto nível, é onde Deus quer colocar você para alcançar essas pessoas. Então, eu, quando cheguei lá, eu me admirei isso, que é possível viver a missão 24 horas pelo resto da sua vida. Que lindo. Incrível. Caraca, que legal. Aí eu sei também, eu tenho... Pessoal, como a minha irmã estudou lá também, então eu tenho essas informações privilegiadas, diríamos. Você teve assim, o período de estágio. Teve alguma experiência assim, no período de estágio que te impactou, assim, que você queria compartilhar com a gente? Contar alguma história? Só dar um assim? parênteses, porque o Matheus é a pessoa que tem uma informação privilegiada. Eu sou que nem você, que dá do outro lado da tela, que não tem ideia de como funciona o estágio. Pode dar uma palhinha pra gente, por favor? O que seria nesse estágio, entendeu? O estágio é algo incrível, porque assim, lá na escola, quando a gente tá lá, os professores ficam falando assim pra gente, Deus vai usar muito vocês no estágio, Deus vai capacitar vocês para vocês alcançar vidas, Deus vai usar a sua vida para testemunhar para outras, e a gente fica imaginando assim, meu Deus, me usa, Senhor, me usa para salvar essas pessoas que eu vou conhecer. A gente já vai orando até pelo campo que a gente vai. Quando a gente não sabe o campo ainda, a gente já vai orando, Senhor Deus, prepara essa cidade para onde o Senhor vai me mandar, me conduz até as pessoas que o Senhor vai me enviar. Então, assim, nosso coração, quando a gente está lá dentro, a gente fica torcendo para ir para o campo logo, para a gente viver essa experiência. E quando a gente chega no campo, a gente realmente sente o peso, sabe, da responsabilidade que a gente tem. Porque a gente encontra pessoas com necessidades assim, tão precisas da palavra de Deus, necessidades emocionais, necessidades físicas, é onde entra a mensagem de saúde, né? De restaurar a pessoa no físico, no mental, no social, pessoas que têm dificuldade de se relacionar, pessoas que têm dificuldade com Deus, com a religião, que têm dificuldade com a igreja. No meu estágio eu encontrei muitas pessoas que têm dificuldade com a igreja. Eles diziam para nós que não acreditam mais que é possível ter uma igreja onde eles podem se sentir acolhidos, recebidos. Então, o impacto que eu tive no estágio foi de eu me colocar na situação daquela pessoa, mesmo que eu não estivesse vivendo aquela situação. Mas a gente é levado a se colocar na situação dela, no conhecimento que ela não tem da palavra, na situação que ela está vivendo, na falta de informação que vai servir para a vida dela. Então, esse é o impacto que a gente tem quando chega no campo. A gente vê aquela pessoa e a gente olha e diz assim, meu Deus, essa pessoa precisa do Senhor na vida dela. E eu tenho Jesus para apresentar para ela. Então, é uma responsabilidade e um privilégio. Isso é o que a gente respira no estágio. Que legal. Só para o pessoal de casa entender assim um pouquinho melhor, eles vão para a escola de profetas, eles fazem o curso, e ainda durante o período de curso, eles vão para um campo fazer estágio ali, para avaliar o desenvolvimento deles, ver aquilo que eles aprenderam mesmo durante o curso, para botar em prática antes de eles receberem o certificado. Quando você foi, Lucas, você ainda ia para uma cidade que, assim, sem presença adventista, ou você ia para uma cidade que já tinha alguém mais experiente ali? Por que eu pergunto? Porque eu conversando com a Lau, ela tá com um grupo de estagiários lá hoje, que eles estão indo fazer estágio supervisionado, Elisa. Então, eles estão lá sob orientação de alguém que já está no campo há algum tempo. Quando você foi, Lucas, você foi com alguém que já tinha mais experiência, ou você foi, tipo assim, na cara e na coragem, sem uma cidade sem presença? Aí, minha Nossa Senhora, misericórdia. Eu fui para um campo onde já tinha pessoas preparadas antes, que eram, na verdade, já dois missionários da escola, já eram formados, eles estavam atuando nessa cidade, e eles receberam os estagiários, que era a minha turma, que ia trabalhar na cidade, que é uma cidade próxima daqui, a cidade de Itapetim. Foi onde eu atuei, foi onde aconteceu meu primeiro estágio, foi na cidade de Itapetim, e lá já tinha missionários já formados que nos receberam para nos preparar para o estágio. Ajudando ao outro com a sua experiência já passada. Isso é muito legal, porque até quando a gente pensa em estágio assim, sempre dá um friozinho na barriga, né? Então, quando tem essa questão que você meio que, vocês vão entender, né? Vai ter um mentor para estar te guiando, como agir na situação, né? Porque quando a gente está aprendendo, querendo ou não, aquele é um ambiente que é conhecido, né? Mas quando vai para a prática, e assim... Então, você comentou que você se formou no final de 23, então esse agora é seu primeiro ano no campo. E como é que é essa
experiência, você indo lá, fazendo as coisas, como que é lidar com tudo isso? Porque você também falou muito da responsabilidade, o que eu acredito e realmente você saber que muitas vezes a pessoa vai conhecer a Cristo por meio da sua vida, do que você vai fazer. E como que é para você, jovem, assim como a gente, mas assim, viver isso, de ter esse discernimento, enfim, como que é viver esse um ano assim com essas múltiplas emoções? É uma experiência que você vive a cada dia. Então, a cada dia Deus ele te dá novas experiências com as pessoas. E isso tudo através da amizade. É incrível como o evangelho da amizade é irresistível. Jesus ele fazia uso disso, do evangelho da amizade. E os discípulos, quando eles foram chamados no início, eles fizeram uso do evangelho da amizade. André chamou Pedro, depois chamou João, e assim foi. Então, a gente lida com as pessoas, só que a gente busca não apenas só levar, assim, uma mensagem, vamos dizer assim, evangélica, mas a gente busca fazer amizade com essas pessoas, busca se enturmar com elas, suprir suas necessidades, e isso vai fazendo com que a gente ganhe o coração. E quando a gente ganha o coração, a gente se apega a muitas pessoas do campo. É como se elas passassem a se tornar, de fato, a nossa família. E a gente se importa, a gente cuida, a gente dá atenção, a gente dá conselho, a gente ouve o desabafo do coração deles. E isso nos leva a se tornar mais humanos e mais parecidos com Jesus. Então, essa experiência dia a dia do campo é você estar preparado para dar aquilo que você tem, mas você também vê na pessoa ela recebendo aquilo que você pode passar para ela. E ver aquilo que agiu na sua vida, agindo na vida daquela pessoa através de sua vida, do seu testemunho. E isso é todos os dias. Então, o campo, ele tem experiências diárias. Isso até fica dentro dessa questão que eu achei muito bonito, né? O evangelho da amizade, até anotei. Como fica pra gente também essa questão de fazer amigos para Cristo. Então, a gente ouve muito falar sobre isso, e realmente é isso. Eu acho muito bonito quando você fala que você realmente é uma pessoa que está lá do outro lado, né? Então, a gente entender isso, ter essa compreensão. Então, nossa, achei lindo. E você, Mati? Estou sem palavras. Eu achei interessante quando ele estava falando ainda sobre essa questão do evangelho da amizade. Assim, você cria uma identificação com a pessoa do outro lado. E pelo fato de você não ser um adventista de berço, de alguém ter apresentado essa mensagem para você, como a gente já comentou aqui, isso é tipo assim, um constante... como é que fala? A gente esqueceu a palavra agora. Lembrete. Um constante lembrete de que você está em dívida com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, é um privilégio, porque foi uma bênção para você. E você teve alguma experiência, assim, no campo, em que essa experiência que você teve, assim, com um quadro depressivo e alguém apresentasse um evangelho para você, isso foi, tipo assim, uma porta de entrada para você poder entrar na vida de alguém e apresentar ali o evangelho? Teve alguma vez que, assim, você pôde se identificar mais do que outras pessoas, diríamos assim, porque você, de fato, entendia aquilo que a pessoa estava passando ali do outro lado? Sim, sim. Até porque Deus, ele usa nossas experiências para que nós possamos ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma luta e dificuldade, né? Então, quando eu fui para o estágio, eu cheguei a conhecer algumas pessoas que tinham esse quadro depressivo, e eu falava para elas que da mesma maneira que da mesma maneira que a palavra de Deus me curou, me ajudou a sair desse estado depressivo. Claro que hoje nós temos pessoas que trabalham na área da saúde, que também desempenham esse papel importante na recuperação, mas a palavra de Deus foi um divisor de águas. Então, assim, eu já cheguei a conhecer pessoas que já passaram por quadro depressivo, e eu visitava elas e eu falava para elas que o que Deus fez na minha vida pode fazer na vida delas também. E elas ficavam imaginando assim, nossa, Lucas, eu não sabia que você tinha tido isso. Eu digo, pois é, eu já tive. E elas disseram, nem parece que você já passou por um quadro depressivo. E porque eu sou um rapaz muito alegre, sou sempre muito brincalhão, muito sorridente, então as pessoas não imaginam que uma pessoa assim pode passar por um quadro depressivo. Mas somos seres humanos, temos fraquezas, e independente de como seja o nosso humor ou nossa personalidade, nós estamos propensos a ter momentos na vida que a gente vai passar por alguns baques, né, por alguns obstáculos. Mas você sente sim, quando você passa pela mesma dificuldade daquela pessoa, você consegue entender ela melhor, você consegue ouvir ela melhor, ela consegue confiar mais em você, porque vocês vão ali dividir experiências,
Então, ela passa a te dar mais ouvidos. Quando ela está em um quadro depressivo, ela te escuta mais, ela te recebe mais. Então, é algo assim, maravilhoso no sentido de você poder mostrar para aquela pessoa que é possível ela sair daquela situação por meio de Cristo. E o bom de você se tornar uma mão ajudadora do Senhor. Uma mão ajudadora, se tornar a boca de Jesus, os pés de Jesus, se tornar o abraço de Cristo na vida daquela pessoa. Nossa, que legal. Que incrível, né? É bem a prática mesmo, né, Matheus? Sim, que é o que a gente está em busca aqui, teoria na escola. A gente quer ver a prática aqui. Ainda falando sobre prática, Lucas, teve uma experiência assim no campo que te marcou assim profundamente, que você queira compartilhar assim com a gente? Sim, uma, duas? Quanto você quer contar pra gente? Se você não quiser contar os nomes, tudo bem, sem problema. Isso okay. Se você quiser compartilhar onde você está hoje também. Tá certo. Eu tenho uma experiência que eu tenho para contar é que, como mensageiros do Senhor, a gente nunca deve perder a oportunidade de falar de Jesus. Uma vez eu e um colega de trabalho, a gente estava nessa primeira cidade, na Itapetinha, a gente estava estagiando lá. A gente conheceu um senhor, que esse senhor ele já tinha sido preso, e ele estava em prisão domiciliar, estava com tornozeleira. E a gente, nesse dia, buscou fazer mais um contato amistoso e não apresentar a palavra até então para ele. A gente chegou lá, ele nos convidou para tomar café, para tomar chá. A gente falou que não tomava café, então ele convidou a gente para tomar chá. Foi, se eu não me engano, acho que foi um chá de capim-santo. Eu gosto muito de chá de capim-santo. Não sei se vocês gostam, mas eu gosto muito de chá de capim-santo. E ele fez um chá para nós, nos deu algumas bolachas para a gente comer. A gente fez algumas perguntas para ele, começou a se enturmar. E a gente falou com ele, olha, a gente volta outro dia para a gente visitar o Senhor. E aí, depois de um tempo, a gente passou em frente à casa daquele senhor e estava uma ambulância. E quando eu e meu amigo, a gente viu aquela ambulância, a gente se perguntou o que estava acontecendo. Tinham muitas pessoas na frente da casa desse senhor e a gente perguntou ao vizinho o que tinha acontecido, né? E aí a vizinha falou para nós que ele havia falecido, que ele havia morrido, aquele senhor que a gente visitou. E eu e meu amigo Wesley, a gente ficou se perguntando, nossa, será que Deus não mandou a gente naquela casa justamente para a gente falar da palavra de Deus para aquela pessoa que estava precisando ouvir naquele momento? Então a gente ficou pensando, nunca mais vamos perder a oportunidade de falar de Jesus para alguém, porque a gente nunca saberá qual é o último dia de oportunidade daquela pessoa. Então, essa foi uma experiência que me marcou muito no campo, de sempre falar para as pessoas sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a volta dele, que é a nossa maior esperança, e nunca perder a oportunidade de falar de Cristo, seja com o nosso testemunho, seja com as nossas palavras, mas sempre aproveitar cada oportunidade. Essa foi uma experiência que me marcou muito. Interessante que você falou que ela aconteceu no estágio, né? Então, no começo da sua experiência no campo, você já teve uma experiência assim marcante, exatamente sobre não perder a oportunidade. Tipo assim, eu não posso perder a oportunidade. Que é algo que nós que estamos em missão não podemos perder, né? Porque como missionários a gente está em uma cidade, mas a gente não vai ficar para sempre nessa cidade, a gente vai para outras cidades. Então a gente conhece pessoas que Deus nos permite, claro, conhecer, mas a gente não sabe se vai encontrar aquela pessoa de novo. Então, eu sempre olho para as pessoas, eu sempre me busco assim, quando eu olho para alguém, eu fico imaginando assim, meu Deus, eu vou conhecer essa pessoa agora, e talvez eu não vou vê-la de novo, então eu tenho que falar alguma coisa de Deus para essa pessoa. Eu tenho que testemunhar de Deus para ela, então seja através da amizade, de um comportamento cristão, de uma expressão de simpatia que reflita o amor de Cristo. Então, essa é a vida do missionário. A gente faz amizades, a gente está em cidades que não somos moradores naturais, mas a gente está envolvido com pessoas, precisa aproveitar a oportunidade, porque um dia a gente não vai estar mais naquela cidade, a gente não vai mais, talvez, encontrar aquelas pessoas na vida. Então, a gente precisa testemunhar. Uau, e pensando assim, até no dia a dia, né, para a gente também, as coisas no mundo, elas são tão passageiras que a gente mesmo também não tem essa certeza, né? Nossa, interessante. E eu acho que muito é corrido, né? A gente vive uma vida hoje muito corrida. É muita coisa para nós fazermos. O mundo está em constante agitação, então a gente tem que não ir na onda do mundo, mas ir na contramão do mundo, no sentido de tempo e de valorizar o que de fato é importante.
E o que é importante é pessoas. Essa é a grande coisa que vamos levar para o céu, que são pessoas. Então, a gente tem que investir mais em pessoas, ouvir mais elas, ouvir o desabafar do coração, abraçar mais, apertar mais a mão, dizer, olha, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Eu vim para apresentar a solução para os seus problemas. E a solução está na palavra de Deus, a solução é Jesus. Então, é isso é a nossa constante foco, objetivo. É pessoas, é salvação de vidas, é batismo, é entrega de almas para Jesus. Sabe, Elisa, enquanto ele estava falando, estava pensando assim, isso é algo que a gente não só poderia, como a gente deveria levar para a nossa vida. Quer dizer, mesmo que ele não esteja envolvido no campo como um trabalho, como ele faz, embora, assim, a gente já falou várias vezes, que citou aquele texto do Espírito de Profecia, que diz que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário. Então, assim, eu devo ser um missionário, independentemente do que eu faço, onde eu estou, não importa. Eu sou um missionário. Mas eu acho que essa ideia é muito importante e é o que a gente deveria levar para a nossa vida. É a questão do não perder uma oportunidade. Porque você não sabe se você vai ter outra. Se você vai encontrar essa pessoa de novo. E às vezes assim, a pessoa está ali numa angústia, naquele momento ela está aberta. E pode ser que em outro momento ela não esteja. Então, isso é algo que, assim, algo de prático que eu acho que a gente pode levar para casa, pessoal. A gente que está aqui do outro lado da tela, sabe? É algo que a gente precisa trazer para a gente, para a nossa vida. Não podemos dar ao luxo, como diria meu pai, de perder uma oportunidade de apresentar esperança para alguém. Porque essa pode ser a última oportunidade dessa pessoa. E acho que, assim, a conversa toda até aqui foi muito legal, mas só esse ponto já é assim. Se você esquecer tudo, pessoal, não me esqueça isso. A gente não pode se dar o luxo de perder uma oportunidade, porque pode ser a última. Lucas, tem alguma outra experiência? Tipo, achei interessante que essa foi bem assim no começo, que já te marcou bastante. Eu queria ver se alguma experiência que te marcou bastante, assim, quer compartilhar com a gente? Teve outra. A outra experiência foi de um jovem chamado Leandro, que ele não acreditava na Bíblia, e ele tinha muita dúvida em relação a Deus. Ele não acreditava que a Bíblia tinha sido inspirada por Deus. E eu e esse colega meu que trabalhávamos juntos, a gente conheceu o Leandro, passamos a dar estudo para o Leandro. O Leandro fazia muitas perguntas. O estudo geralmente dura 30 minutos. O estudo na casa do Leandro durava 1 hora. Só para o pessoal aí de casa ter uma ideia. 1 hora ele perguntando e a gente respondendo. Ele perguntava, a gente mostrava os textos bíblicos. E ele dizia, mas como é que eu vou ter certeza que isso é verdade? Eu dizia, meu irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia, meu irmão. Então, se está na Bíblia, você tem que colocar fé, você tem que crer. E a gente sempre falava para ele, Leandro, quando vai ser o dia do seu batismo? Quando vai ser o dia do seu batismo? Ele falava para nós, não, não chegou o momento não, eu ainda tenho muitas dúvidas, E aí, um certo dia, teve uma festa batismal lá na igreja de Itapetim, e o Leandro ele fez uma surpresa para nós. O Leandro ele tomou a decisão de se batizar. Ai, que lindo! Foi. As dúvidas que ele tinha, ele orou a Deus, foi uma luta muito grande, a gente via que ele estava passando por essa luta, porque ele ficava entre a dúvida e a fé, né? Entre a evidência e a falta de fé, entre a incredulidade. E aí, quando ele tomou essa decisão de se batizar, entregou-se a Cristo, e o batismo dele foi muito lindo, e ele, a partir daquele momento ali, ele passou a acreditar na palavra de Deus. Então, essa foi outra experiência que eu tive. Também no meu estágio, não estava ainda formado, mas foi no estágio também. É um estágio, assim, cheio de muitas experiências. Bastante experiências. Sim, legal. E não é lindíssimo ver, né? Ai, acho tão especial. E hoje, você falou que você está no segundo lugar de onde você já passou. Isso. Como que é hoje para você? Quais são as maiores questões que você vê que precisam ser enfrentadas na região que você está, que até se enquadrariam também para o que a gente precisa fazer onde a gente está? Sim. É interessante o que o Matheus havia falado, que muitas pessoas acham que para você ser missionário, você está em algum ministério, em alguma frente missionária, né? Sendo que nós fomos chamados por Deus para a nossa vida ser uma constante missão. Então, acho que é muito importante a pessoa de casa saber disso. Independente de onde Deus te colocar, seja missionário, independente, seja na igreja, seja na sua comunidade, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja missionário. E se Deus te chamar para ir
para uma escola missionária, se ele te chamar para ir para uma missão fora, aceite também como sendo uma outra parte, onde ele quer trabalhar na sua vida, no seu caráter. Mas eu sempre aprendi o seguinte, que quando nós somos missionários na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, Deus abre fronteiras para que a gente possa ser missionário em outros lugares também. Então, onde Deus nos colocar, nós devemos ser missionários. E onde eu estou hoje, a cidade de Brejinho, no Pernambuco ainda. Aqui o trabalho, ele tem tido alguns obstáculos devido a ser uma cidade muito tradicional, né, onde predomina muito o catolicismo. E as pessoas, elas têm um certo preconceito de ouvir algum outro ensinamento bíblico que não venha da sua fé. Então, essa é a maior dificuldade, eu acho que é uma das maiores barreiras, eu acho, do missionário, é ele ensinar pessoas a palavra de Deus e elas terem um preconceito por não serem, esse ensinamento não partir da sua crença, não partir da sua igreja. Entendi. Isso, querendo ou não, acho que não é nem só a Igreja Católica que isso se limita, né? Mas isso é muito geral, né? Que acontece. Isso. Entendi. E como que vocês têm tentado fazer nesse sentido? Ainda aos pouquinhos, né? Realmente o Evangelho da Amizade vai se abrindo. Né? Isso. O relacionamento tem sido a quebra das barreiras. Eu costumo dizer que o relacionamento, ele é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quando a gente trabalha um relacionamento com a pessoa, ganhando confiança, mostrando que a gente se importa com elas, que a gente quer o bem delas, que a gente se preocupa com a salvação delas, elas veem que a gente não quer apenas levar elas para a igreja, mas que a gente quer trazê-las para Cristo primeiro. Então, isso ganha corações, isso abre portas. E, pela graça de Deus, a gente tem ganhado pessoas, tem ganhado corações de jovens, tem ganhado corações de adolescentes, tem ganhado coração de idosos, de adultos. Então, aqui a igreja que está começando agora é uma igreja muito jovem, é uma igreja que tem uma diversidade de idade muito grande. E são pessoas que eles já veem em nós e já aprendem de nós o espírito missionário, que é o espírito do serviço. Então, eles já são envolvidos nessa questão de servir uns aos outros, ajudar as pessoas. Então, é uma igreja que busca também seguir esses nossos passos que a gente aprendeu com o mestre. Ai, que bênção, que incrível. Que história linda, né, Matheus? Legal. Assim, ia sugerir aqui a gente ver o que a gente pode aprender, mas acho que em vez de eu falar isso, acho que eu vou deixar o Lucas falar. Lucas, o que você sugere? O que assim, você deixa de comentário para os nossos jovens, de incentivo para os nossos jovens entrarem na missão? Assim, uma frase, vamos falar aí. Últimas palavras em uma frase. Últimas palavras. O que você gostaria de falar assim para o jovem? Agora está batendo frio na barriga, viu? Agora que vai bater o frio na barriga. Mas interessante, né? Que agora bate o frio na barriga quando é para terminar, não para começar. Não é para começar. É isso aí. Eu vejo assim que o jovem, ele tem uma energia tão maravilhosa que Deus pode usar. Eu acho que a juventude, se nós nos colocarmos mais nas mãos de Deus, como jovens, com essa mensagem adventista que nós carregamos, com o caráter de Jesus sendo transmitido através dos nossos atos, a gente vai fazer igual os apóstolos, a gente vai abalar nossa geração completa. Amém. Então, assim, Amém. Você que é jovem, você que tem o desejo de se envolver na missão, se envolva o quanto antes. Entregue a sua juventude para Cristo, entregue a sua juventude para a missão. Que você não vai se arrepender. Eu não me arrependo hoje, com 24 anos de idade que eu tenho, de ter me envolvido na missão. Queria ter me envolvido antes. Eu queria ter me batizado mais cedo. Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, você que tem o desejo de ser missionário, você que tem o desejo de dedicar toda a sua vida na obra de Deus, faça isso. Não tenha medo. Vai vir obstáculos, sim, tá certo? Isso eu posso falar como missionário, porque eu tive obstáculos, mas Deus, ele vai quebrando os obstáculos, ele vai fazendo com que você ultrapasse, na verdade, os obstáculos. Então, você que tem esse desejo, não deixe essa chama se apagar, entre na missão, caia de cabeça na missão, você não vai se arrepender. Vai ser um divisor de águas para a sua vida. Deus vai transformar muito a sua vida. Na missão, a gente aprende muito a ser humilde. Na missão, a gente aprende muito a pensar mais no outro. A gente deixa de lado nossos traços egoístas, deixa de lado nossa independência. A gente passa a ser mais dependente de Deus.
E aprende também a receber auxílio de pessoas, tipo assim, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de ajuda de alguém. Então, na missão, é onde Deus ele vai nos moldar mais ainda. Então, esse é o chamado que eu faço para vocês que está nos assistindo. Seja missionário. Se envolva na missão. Ai, eu achei lindo. E aí, acho que antes da gente encerrar, a gente podia trazer a nossa hashtag de novo, né, Lisa? Claro, com Pessoal, certeza, Mati. Tira uma print, tira uma foto assistindo aqui, posta nas redes sociais, lá, marca o @DYC Brasil, com essa hashtag, fique mais com as respostas de Deus do que com as dúvidas. Acho que esse é o resumo, Lucas, daquilo tudo que a gente falou aqui. Acho que esse seria um bom resumo, né? Sim, um bom resumo. E olha que eu nem escrevi essa frase, viu? Veio na cabeça. Veio na cabeça. Nossa, foi um bate-papo incrível, né? Foi muito bom. Foi. Nem fiquei nervoso, mas só nesse momento final que deu nervosismo, mas foi tranquilo. Lucas, o Joyce quer agradecer você assim, de coração por você ter aceitado o nosso convite. E assim, muito obrigado mesmo por ter compartilhado um pouco da sua experiência com a gente. E a gente queria pedir para você encerrar com uma oração. Pedir que você já deu um conselho, então, para os nossos jovens de DYC. E a gente queria pedir, então, que você encerrasse com uma oração. E pedindo a Deus que cada um dos nossos jovens decida viver essa experiência que você tem vivido. E, como você falou, você não se arrepende, né? Não. Então, pedir para você fazer essa oração por nós. Tá bom. Eu também agradeço pela oportunidade, pelo convite, né? Pela Lauriele ter me indicado. Eu até fiquei surpreso quando ela me indicou. Eu disse, rapaz, por que eu? E agradeço a Deus pela oportunidade de ter conversado aqui com vocês, de ter compartilhado essas experiências. Que sirva para todos que vão estar assistindo, tá certo? E deixe que Deus conduza tudo. Deus, ele é muito sábio para errar. Então, deixe que ele conduza a sua vida. E você vai viver o propósito de Deus, né? Então, vamos orar nesse momento. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pelo chamado que o Senhor fez a cada um de nós, tanto a mim como aos meus irmãos, e também aos demais que estão assistindo, meu Pai. Eu tenho a certeza de que dentro do coração de cada um de nós há essa chama que nós nos envolvemos na missão, e o que nós apenas precisamos fazer é nos lançar, Senhor Deus, em teus braços. Eu peço, Pai, que o Senhor abençoe a tua juventude adventista, peço que o Senhor abençoe, Pai, todos esses jovens da tua igreja. Nos ajuda a entender a responsabilidade que temos para com o mundo, a responsabilidade de apresentar a Cristo para um mundo que está a perecer. Eu peço, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé e ajuda-nos a não perder a nossa identidade missionária. A igreja surgiu com identidade missionária e ela vai terminar com identidade missionária. Peço, Pai, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que derrame sobre nós, assim como derramou sobre os apóstolos, o teu poder, para que nós possamos, ó Pai, ao nos enchermos desse poder, transmitir esse poder, Senhor Deus, para as pessoas que estão lá fora precisando de Ti. Que o Senhor abençoe, Pai, teus ministérios, que o Senhor abençoe as tuas escolas missionárias, que o Senhor abençoe cada pessoa que se dedique em fazer o teu trabalho. Peço, Senhor, a tua bênção sobre cada um de nós neste dia, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, mais uma vez, um prazer ter você com a gente, viu? Prazer foi meu, igualmente, viu? Foi muito bom conversar com vocês. Lucas. Foi muito especial. Valeu pela parceria também, viu, Mati? E você que ficou até aqui, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Deixar aqui nos comentários o que você achou desse bate-papo, que eu achei maravilhoso. Seguir a gente nas redes sociais, mas o mais importante que isso, mais do que a parte do merchan, que é super especial, que você realmente possa se inspirar nessa história tão especial quanto a do Lucas, que você possa viver o que ele comentou aqui e compartilhou com a gente, com um brilho nos olhos tão especial, tão incrível, que a gente possa hoje, não importando onde a gente esteja, mas que nós possamos ser luzes e levar a mensagem de Cristo a todas as pessoas, que a gente possa se inspirar, então, por meio dessas histórias especiais, a seguir os passos do Mestre. Até o próximo Pegada Jovem.